Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da RH Talks. Eu, Roberta Russo, sou jornalista, tenho o prazer de estar com vocês em mais essa edição, falando e entendendo melhor o que é a cultura das empresas, o que isso significa, como é que funciona na vida dos colaboradores. Tá claro para você o que é cultura organizacional? Você, como profissional de RH, sabe qual que é o seu papel dentro da sua empresa? Nesse conteúdo a gente vai te explicar muito melhor sobre tudo isso. Eu vou bater um papo agora com o Sérgio Souza, ele que é consultor de cultura organizacional na Crescimento, consultoria especializada em educação corporativa, digital learning, programas de desenvolvimento de líderes e equipes, gestão de cultura organizacional e coaching executivo. Sérgio, muito bem-vindo, um prazer grande receber você por aqui. Muito obrigado, Roberta, prazer todo meu em participar. Para a gente começar, então, essa conversa, esse papo que é bem profundo, né, Sérgio? Queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua trajetória, chegando até aqui no trabalho que você faz hoje. Bom, primeiro tenho que dizer que sou baiano, mas profissionalmente falando, eu passei quase 30 anos em multinacionais, trabalhando com tecnologia e serviços, multinacionais alemães, ocupei posições de liderança aqui no Brasil, América Latina, também posições globais. Morei na Europa durante um tempo, durante 3 anos, e um dos trabalhos que eu fazia nessa minha jornada profissional eram trabalhos organizacionais, de governança corporativa. E especificamente durante alguns anos eu fiz um trabalho de cultura para essa organização. E acho que aí foi aonde me despertou esse olhar para a cultura organizacional. Depois eu tentei fazer um retorno para as áreas de negócio, vamos dizer assim, mas eu já tinha visto a organização por um outro lugar, e aí comecei a me especializar, e de 3 anos para cá, eu comecei a desenvolver trabalhos de liderança de cultura organizacional. Sim, muito legal essa sua trajetória. Agora, Sérgio, eu queria que você compartilhasse com a gente como você vê esse conceito de cultura das empresas, porque a gente está falando de algo muito profundo. Sim, cultura, existem muitas definições e muitos pensamentos sobre isso. Na Crescimento, nós abordamos da seguinte forma, que cultura são todos os comportamentos que são valorizados, não valorizados ou tolerados na organização pelas lideranças de presente e de passado. Porque as organizações que existem hoje, elas têm um histórico já. Sim. Então, é essa construção de valorização, não valorização e tolerância a comportamentos que constrói o que nós chamamos do arcabouço da cultura organizacional. Sim. Agora, como é que o colaborador entende onde está a alma da empresa? Então, como é que ele entende a cultura em que ele está inserido, inclusive? Se é que sempre entende. Não, é interessante falar isso porque assim, o peixe não sabe que está no aquário. Então, muitas pessoas não percebem que elas são parte daquela construção. Quando você interage com o ambiente, você está influenciando e sendo influenciado todo o tempo. Então, para alguém observar a cultura da organização, eu diria que muito simplesmente o seguinte: observe como as coisas são feitas. Observe aquelas frases típicas do aqui é feito de tal jeito. Observe como as pessoas se comportam. Observe o que elas fazem ou deixam de fazer. E é aí que a cultura está presente. A cultura não é o que a gente enuncia num quadro na parede, num site na intranet, etc. A cultura é de fato o que está acontecendo. E é por isso que a gente sempre fala em cultura intencional ou cultura acidental. Porque se existem pessoas se relacionando, existe uma cultura presente. Sim, mas o que você está falando também me remete aqui a trazer essa cultura para a consciência. Porque Sim. uma coisa é o conceito, né, Sim. das empresas. Sim. O que elas querem ser, o que elas querem comunicar para os próprios funcionários, colaboradores, e a outra coisa é trazer para a consciência. Como é que isso funciona na visão de vocês? Essa palavra consciência é a chave quando a gente fala de cultura, porque, de fato, já existe. Ao me relacionar com você aqui, eu estou influenciando e sendo influenciado. Eu posso estar fazendo isso observando e atento a isso e vendo como isso está se materializando, ou posso estar aqui simplesmente de uma forma displicente. Então, trazer para a consciência significa conversar sobre como fazemos. Muitas vezes na organização as pessoas vão fazendo coisas, seguindo processos, seguindo fluxos, respondendo coisas do tipo sempre foi feito assim, mas não prestando atenção às relações que acontecem ali, muito mais do que a palavra dita, como de fato as pessoas se relacionam. Então, trazer para a consciência significa ir para um lugar de observador e falar assim, como é que nós estamos fazendo isso? Por que nós fizemos desse jeito e não daquele?
Quais foram os critérios que nos levaram a tomar uma decisão para esta direção e não para aquela outra? E conversar sobre isso. É assim que você pode trazer para a consciência, de fato, quais são as crenças e os valores que as pessoas estão usando para o processo decisório da corporação. E aí no trabalho que vocês fazem hoje na Crescimento, lidando com tantos profissionais, né, e também percebendo como as empresas funcionam, qual que costuma ser o principal erro ou os principais erros nessa forma de comunicar a cultura internamente? Eu diria que o principal ponto de atenção das organizações é achar que quando a gente lida com pessoas, você consegue controlar um resultado como você controla quando você lida com processos. Eu posso colocar uma máquina aqui, colocar um insumo, programar essa máquina e prever um resultado final. E colocar um processo de qualidade lá, se alguma daquelas peças produzida não atendeu minha qualidade, eu volto, reprogramo a máquina e consigo prever um novo resultado. Quando a gente fala de cultura, uma relação entre pessoas, você não consegue prever o resultado. Eu te dou um estímulo, eu não consigo prever como você vai reagir. Sim. Então, talvez o maior ponto de atenção das organizações é entender da subjetividade de falar de cultura. Cultura é uma coisa de você gerar um estímulo no ambiente, gerar um estímulo nas pessoas e observar, de fato, como essas pessoas reagem. Elas não vão reagir, provavelmente, como você gostaria ou como você queria que elas reagissem. E a cultura é o que, de fato, elas fizeram. De fato, que mensagem elas captaram e como elas se comportaram a partir desse estímulo. Então, a não previsibilidade, eu diria que é uma coisa que as organizações não levam em conta quando falam de cultura. Sim, e aí a gente está falando de um grande desafio para as próprias lideranças, né, Sérgio? Sim, um grande desafio, por quê? Porque as lideranças, nós fomos, falando até como líder durante tantos anos na organização, nós somos muito treinados a falar de número, de budget, de orçamento, de processo, de máquina, de linha de produção. São coisas onde você tem um resultado mais previsível. E quando você começa a ir para um campo da subjetividade, olhar o ser humano realmente como alguém íntegro e que vai reagir a um estímulo, e eu tenho que observar e lidar com o que vem. Na Crescimento, nós temos uma frase que é assim, não é importante o que vai, é importante o que vem. Eu preciso observar o que vem do ambiente. E nós, como líderes de organizações, não fomos muito treinados a olhar subjetivo. E fomos muito treinados a lidar com as objetividades corporativas. Dinheiro, processo, etc., insumos, matéria-prima, fornecedores e tudo mais. Então, desenvolver esse olhar para o subjetivo, onde eu tenho muito pouco controle sobre a reação que vai vir de um colaborador, ou de um parceiro, ou de qualquer stakeholder, e ter que lidar com essa reação, isso que eu diria que é o espaço de aprendizado para a liderança moderna. E desenvolver esse olhar, Sérgio, que a gente está falando, né, que também é algo bem profundo. Uhum. Como que a gente desenvolve esse olhar? E mais do que isso, qual que é o papel do RH em treinar os líderes, em fazer essa conexão com os líderes, para que eles, de fato, sejam guardiões da cultura, né, dessa empresa? Roberta, essa talvez seja a resposta mais simples e o desafio mais complexo. Porque eu não consigo ter um olhar para um outro ser humano se eu não tenho um olhar para mim como ser humano. Então, o grande desafio hoje é entender que antes de ser líder de uma organização, eu sou uma pessoa com todas as minhas luzes e todas as minhas sombras, minhas potencialidades e meus medos. E se eu não desenvolver a habilidade de me observar nesse lugar, pouco provavelmente eu estarei treinado para observar um outro. E o RH, desse ponto de vista, e o próprio gestor, ao longo das últimas décadas, vamos dizer assim, o olhar de um gestor era muito para as externalidades. Ele falava dos outros, ele falava das coisas. Nós não fomos treinados, enquanto gestores, a falar de nós. O próprio RH, numa conversa com o gestor, falava da equipe como um terceiro elemento, sendo que a equipe, o que acontece na equipe é diretamente relacionado pelo que o gestor pensa sobre o mundo, as lentes dele, os valores dele. Então, um convite ao RH é já na conversa com o gestor e ao observar a organização, perceber, antes de olhar as externalidades, quem são essas pessoas, o que é que elas pensam do mundo, o que é que elas acham, que lentes elas usam, quais são as crenças, quais são os valores, porque é isso que está refletido nos comportamentos que elas têm. Sim. E quais são as ferramentas que a gente tem, Sérgio, para conseguir identificar essa cultura, né, organizacional e também para saber se a cultura daquela empresa é de fato forte, né? Quer dizer, está fixada ali, que as raízes foram de fato construídas. E isso é interessante. Eu vou separar essa pergunta em dois pontos. Por favor. Né? Eu vou dar a resposta mais técnica primeiro. Cultura forte
ao contrário do que algumas pessoas interpretam como boa. Né? E cultura forte significa o seguinte, que ela é congruente. Então, talvez melhor do que forte ou fraca, boa ou ruim, quando a gente fala de cultura, é melhor usar a palavra congruente. Significa o seguinte, eu faço aquilo que eu falo, e aí eu sem julgamento de valor sobre o que você faz e o que você fala. Né? A pergunta é congruente uma coisa com a outra? Então, quanto mais forte uma cultura, quer dizer, as pessoas fazem e falam aquilo que elas relacionam no dia, elas ficam mais imersas ali, é mais difícil de trazer para a consciência, porque é tão natural para todas elas. E para ver, vamos dizer assim, para mapear a cultura, existem ferramentas. No caso do crescimento, nós usamos o modelo Barrett, que é um modelo baseado em valores, e a partir disso a gente faz uma série de capturas através de relatório, metodologia que é internacional, mas fundamentalmente, Roberta, a partir desses dados, que no nosso caso vem do Barrett, que é um modelo que nós confiamos muito, mas também existem outros no mercado, a partir desses dados, Roberta, basicamente todo o projeto se dá através de conversas. Então, um projeto de cultura é um grande projeto de conversas significativas. Diálogo. Diálogo, sempre. Uhum. E o papel dos colaboradores? Porque você já falou bastante sobre o papel crucial dos líderes nessa empreitada, mas quando é que um colaborador está de fato inserido na cultura da empresa e ele é valorizado por isso? Porque eu acho que é uma questão também, né, para a gente falar. Então, um dos elementos mais fortes que moldam a cultura de uma organização é o seu processo é o que a gente chama de sistema geral de consequências. É o que a liderança valoriza. E por que a liderança? Porque a liderança que toma as decisões. A liderança que tem vamos dizer assim, a definição final sobre a carreira de um colaborador, em última instância, sobre ele manter o emprego ou ser desligado daquela organização. Então, o colaborador está numa posição que ele muito mais ele vai se colocar como ele vai ser moldado pelaquilo que a liderança dele está dizendo assim, isso é legal aqui, isso não é legal aqui, consciente ou inconscientemente. Então, Sérgio, está me dizendo que o colaborador é sempre uma vítima? Não é vítima, é uma relação humana. Existe alguém ali que exerce uma posição de poder e acaba moldando outro comportamento. O que os colaboradores são convidados a fazer hoje é questionar esse comportamento, não do ponto de vista de esse chefe fez de forma intencional para prejudicar isso ou aquilo, mas também esse olhar de que este líder, este chefe, também é uma pessoa que também tem crenças e também pode estar errado. E que ele também não foi chamado a esta posição de refletir, de ter essa autoconsciência. Então, de novo, o colaborador pode, na medida das suas possibilidades, convidar a conversas. Porque esse também talvez seja um outro gap das corporações, acreditar que por exercer um cargo de liderança, aquele líder já está pronto, ou ele já tem bem desenvolvido essa habilidade de olhar para si. Num grande número de casos, isso não é o que acontece. E o colaborador também olhar para a sua liderança como pessoas que também estão nesse processo de aprendizado ajuda muito a essa abertura de espaço de diálogo. Sim. Como é que a pandemia transformou a cultura das empresas, Sérgio? Transformou muito porque em muitas organizações as pessoas achavam que era sinônimo somente os artefatos com cultura. Então, se eu tenho um escritório que é mais cool, ou é mais tradicional, etc., as pessoas atribuíam muito a somente os artefatos a aquela cultura ser daquele jeito. Né? E quando se perdeu, todo mundo perdeu ao mesmo tempo esses artefatos, porque as pessoas foram para as suas casas, né? Então, nós perdemos a cultura. E aí começou a cair a consciência que, na verdade, a cultura é como as pessoas se relacionam. Então, o convite agora é dizer o seguinte: no novo contexto, não importa qual seja, remoto, presencial, híbrido, não importa qual seja, o olhar tem que ser qual tipo de relação que eu quero que aconteça na minha equipe, qual tipo de relação eu preciso nesta organização para que eu consiga entregar a minha estratégia. E aí o ambiente é só o desafio, como neste ambiente eu garanto essa relação. Né? Então, você na parte remota, você acaba tendo que desenvolver novas estratégias diferentes do presencial. Mas não quer dizer que estar remoto elimina a cultura, muito pelo contrário, porque cultura é relacionamento entre pessoas. Cultura não é relacionamento presencial entre pessoas, é relacionamento entre pessoas. Né? O que muda, se muda o ambiente, é que estratégia eu uso para garantir esse relacionamento diante dos desafios que eu tenho como estratégia de negócio. Mas aí o desafio fica maior, porque os relacionamentos foram todos revolucionados, mudou tudo, né? A gente não tem mais
em muitos casos, em muitas empresas que não voltaram e que não vão voltar. A gente não tem o cafezinho, não tem aquela comunicação direta. Então o desafio da cultura fica ainda maior. Eu costumo usar uma palavra, eu não gosto muito de usar maior, menor, certo ou errado. Para essa sua pergunta, que é muito pertinente, eu costumo usar a palavra intencional. Então, hoje, no ambiente remoto ou no ambiente híbrido, a minha relação com alguém tem que ser mais intencional. Por quê? Porque eu perdi o trombar no refeitório, eu perdi o trombar no cafezinho, o encontrar no estacionamento, que era acidental. Então, hoje eu quero falar com alguém, eu preciso reservar uma agenda, marcar uma reunião de Zoom ou de Teams, etc., para ter uma conversa. Então, ela precisa ser mais intencional. E, neste sentido, como a gente perdeu... Nós estamos aqui presenciais, eu estou vendo você inteira, tem várias comunicações em você. Quando você vai para uma reunião digital, você praticamente está vendo o ombro e cabeça das pessoas. A gente perdeu uma série de informações corporais, por exemplo. Então, também preciso ser mais intencional na minha conversa, tá com a escuta mais presente, tá com o meu olhar mais presente diante das informações que eu tenho à disposição, que é a sua voz e basicamente seu rosto. Então, eu não sei dizer se é mais difícil ou menos difícil. Muda a estratégia de manter a conexão. Então, eu preciso ser intencional, uma vez que eu perdi essa série de fatores que aconteciam acidentalmente quando eu estava no mesmo ambiente físico com a pessoa. Com certeza. Agora, Sérgio, como que o mercado valoriza ou não esse processo cultural dentro das empresas? Olha, eu diria que é um processo que está crescendo. E as pessoas falam assim, mas cultura não é um modismo? E eu costumo responder que não. O que acontece é o seguinte, que até bem pouco tempo atrás você conseguia diferenciar empresas por melhores processos produtivos, por melhores cadeias logísticas, por melhores insumos. Você conseguia diferenciar e posicionar a sua empresa bem destacada no mercado a partir desses diferenciais, vamos dizer assim, mais objetivos do negócio. Uma estratégia, precificação, etc, etc. Tudo isso por N fatores, que daria uma conversa bastante longa, isso ficou muito próximo. É muito difícil você olhar uma empresa hoje, uma líder de mercado, e dizer que ela é muito distante da segunda. Está tudo muito próximo, em tecnologia, fornecedores, cadeias, etc., informação, tudo muito próximo. Então, o que aconteceu é que, uma vez que toda essa parte mais objetiva da organização se igualou muito, para onde foi o olhar do diferencial competitivo? O que é que nós temos mais na organização? As objetividades e as subjetividades. Então, o que sobra hoje para as organizações realmente fazerem um diferencial competitivo é ampliar a qualidade das relações das suas equipes. Porque é dessa qualidade das relações que vem criatividade, que vem inovação, que vem abertura, que vem centralidade em cliente. Como eu posso pedir para um colaborador estar focado, centrado no cliente, se ele está se sentindo perseguido na organização? Se ele está se sentindo inseguro no trabalho que ele tem? Ele não vai estar centrado no cliente. Então, o que acontece é que cultura hoje é o grande campo que dá realmente o diferencial competitivo, uma vez que as objetividades das organizações ficaram muito próximas com a disponibilidade de todos os recursos para quase todos, entende? Então, não é nem melhor nem pior, mas é um espaço que estava mais inexplorado. Então, tem mais espaço para andar nesse campo e aquelas organizações que estão percebendo isso mais rapidamente estão se destacando e estão evoluindo mais rápido. O debate sobre diversidade e inclusão está entrando nessa pauta de cultura dentro das empresas brasileiras? O quanto seria necessário, você acredita? Olha, eu diria que tem sido eu tenho visto entrar mais, objetivamente, do ponto de vista de diversidade e inclusão, mas o próprio olhar de cultura, ele tem embutido, ele tem como premissa esse olhar. Porque uma vez que eu deixo de olhar para você pelo seu cargo que você ocupa, ou pelo que eu acho que você deveria ser, e levo o meu olhar para quem você de fato é, este olhar me leva a perceber que se eu tenho uma equipe de 100 pessoas, eu tenho 100 pessoas diferentes. Né? E, então, aquilo que eu achava que era um time homogêneo, e pode até se vestir parecido, e pode até ter discussões muito parecidas, argumentos muito parecidos em reuniões, etc. Mas quando você põe a lupa no ser humano, você percebe que ali atrás não é todo mundo igual, por um motivo muito simples. Nós temos histórias de vida diferentes. Nós temos caminhos de aprendizado de vida diferente. Então, quando você começa a ter esse olhar de cultura, percebendo que cultura são as relações entre os indivíduos, as relações que realmente acontecem, não que a gente está dizendo que acontece, e que isso depende muito da minha lente para o mundo,
e eu passo a observar as lentes para o mundo das pessoas, eu descubro que todo mundo é diferente. Então não tem como não ter uma conversa de diversidade. Quando eu já entendo e observo que todos nós temos histórias de vida bastante diferentes. Mesmo os irmãos gêmeos, né, têm histórias de vida diferentes, porque namoraram pessoas diferentes, porque tinham amigos diferentes, faziam esportes diferentes, enfim, por uma série de fatores, mesmo pessoas que foram criadas na mesma família, muitas vezes elas têm diferenças fundamentais de comportamento, porque cada um de nós experimenta o mundo do seu lugar. Né? E aí todo mundo é diferente. Com certeza. E a gente falou de diversidade e inclusão, que outros assuntos e pautas que você acredita que estão bem quentes neste momento quando se trata de cultura organizacional? Olha, a diversidade e inclusão é muito presente. O papel do líder. Quando você começa a discutir que a inteligência coletiva é importante na organização, não raro, há questionamentos da importância da liderança. E, inclusive, líderes questionando o seu próprio papel. Por quê? Porque o modelo mental é que ser líder era dominar o conhecimento. Ser líder era ter que dar todas as respostas. No que a gente conversa e desconstrói isso, que eu, como líder, não sou um super-homem, eu não tenho que ter todas as respostas, até porque isso é impossível, né? Muitos líderes, eles se falam assim, mas para que eu sirvo, então? Para que eu sirvo num grupo ágil? Né? Então, essa questão de liderança versus hierarquia, essa é uma conversa que precisa ser melhor equacionada. Porque, obviamente, existem, dentro de uma organização, existem questões que estão ligadas mais à estrutura formal, vou chamar desse jeito. Né? Se você pegar qualquer organização do mundo, mesmo assim vai ter um acionista, vai ter um dono, vai ter alguém que pôs o seu capital, existe uma estrutura formal ali. Então, um grande diálogo agora não é trazer uma visão de que não existe mais nenhum tipo de hierarquia, e agora todo mundo é igual, porque isso é fantasioso, não é este lugar, mas realmente a gente reposicionar esses papéis. Como é que eu continuo exercendo minha liderança, sendo muito importante para a organização, sem necessariamente ser um respondedor de perguntas, como era a forma que os líderes foram criados até agora. Então, esse tema do que é coletivo, de inteligência coletiva versus uma liderança mais formal, é o tema quente que causa alguns desconfortos gerais. E para todo mundo ficar de olho e prestar atenção. Isso. Sérgio, adorei nossa conversa, muito obrigada por ter participado desse conteúdo com a gente aqui no RH Talks. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando esse bate-papo gostou bastante também. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Roberta, foi um prazer, espero que o conteúdo seja útil e ficamos na Crescimento à disposição para futuros eventos. Obrigada. Esse foi mais um conteúdo da 6ª edição do RH Talk. Se você tiver qualquer dúvida, nossa equipe está online aqui o tempo todo para te responder no chat. Pode mandar a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.